rosa sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimento e família desiludiu sua decisão. Seguir somente a Jesus Cristo, jamais trair seu coração. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Olá, irmãos que me assistem neste vídeo. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja contigo. E a poderosa intercessão de Santa Rita de Cássia, a qual nós acabamos de cantar nessa belíssima canção. E é exatamente sobre Santa Rita que eu venho falar com vocês neste dia, nesse dia tão especial, dedicado a ela. Ela que viveu a vocação de mãe, esposa e religiosa, e de uma fidelidade total a nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso hoje é uma das santas mais populares no mundo. E eu tenho assim um carinho muito especial por esta santa, né? E é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para falar com vocês. Mas antes, eu gostaria de partilhar um versículo do Salmo que vai dar início a esse testemunho que eu quero contar para cada um de vocês neste dia. O Salmo 103, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus favores. Meus irmãos, eu tenho um testemunho, né, que talvez não é conhecido de todos vocês. Muitas pessoas já o conhecem, né, principalmente minha família, os amigos mais próximos. Mas talvez você que esteja me ouvindo hoje nem saiba, né, nem tenha conhecimento desse fato que aconteceu na minha vida. E que graças à poderosa intercessão de Santa Rita, eu obtive uma graça milagrosa, extraordinária de Jesus. E eu quero começar este vídeo também dizendo da poderosa intercessão dos santos, né? Você que é devoto de Santa Rita, né? Você que tem algum santo de devoção, nós precisamos justamente resgatar essa confiança naqueles que são amigos de Jesus, naqueles que têm méritos diante de Deus, devido à obediência que eles tiveram em vida, de viver heroicamente a vontade do Senhor. Então, meu testemunho, ele começa dessa forma. Quando eu era ainda criança, eu fui acometido de uma enfermidade muito severa, de uma infecção no ouvido. Começou assim de repente, né? Eu não me recordo muito bem como, mas minha mãe me conta que foi devido, né, como os médicos diziam, pode ter sido de alguma coisa que entrou no meu ouvido, alguma água suja de rios, né? Antigamente o pessoal tinha muito esse costume de ir tomar banho em rios. E só sei que eu adquiri essa infecção, que me fez sofrer durante muitos anos.
pelo seguinte: começou a sair do meu ouvido uma secreção, né, purulenta, um pus muito fedido, assim, algo muito desagradável. E isso foi se acentuando, foi se tornando cada dia pior. Então, durante toda a minha infância, eu tive vários e sérios problemas decorrentes disso, porque era muito incômodo tanto para mim quanto para as pessoas que faziam parte, né, da minha vida, minha família, meus amigos e as pessoas que eram próximas ou não de mim, principalmente no período de escola. Por quê? Porque era algo que vazava do meu ouvido sem parar. Eu ia dormir e acordava com a fronha do travesseiro toda colada, né, com aquele pus, com aquele líquido que fedia muito. E não só isso, né, porque ninguém queria ficar perto de mim. Eu ia brincar e quando alguém percebia aquele cheiro, já não queria mais brincar comigo. Era algo muito sério. Durante o período de escola também, as pessoas que sentavam perto de mim na carteira próxima começavam a sentir aquele mau cheiro e não queria ficar, mudava de lugar, às vezes disfarçadamente ou às vezes até mesmo assim na cara, sabe? Então era algo que me incomodou muito. Então a minha mãe, vendo que cada vez mais estava piorando o quadro daquela enfermidade, foi onde então ela procurou, né, com a ajuda de algumas pessoas, um médico especialista neste caso. E em Umuarama nós começamos um tratamento muito intenso e a longo prazo dessa enfermidade. E era um período assim que eu ainda muito criança, eu sofria muito, né? Eu lembro que a médica que me tratava, ela recomendou um remédio que quando a minha mãe pingava no ouvido, ele queimava que nem fogo. As vizinhanças, né, as pessoas que moravam perto de mim, escutavam meus gritos de longe, porque cada vez que aquilo pingava era como se fosse um ácido no meu ouvido. Fora os antibióticos, né, injetáveis que eu tomava, que eram muitos, cotidianamente, sempre eu estava na farmácia para tomar esse medicamento, e era uma injeção muito dolorosa também. E assim, né, eu fui tentando buscar a cura dessa enfermidade. Mas a impressão que tínhamos, né, tanto eu quanto minha mãe, era de que cada dia mais aquilo estava ficando pior e sem solução. Eu não tinha gosto na vida de brincar. Quando eu tinha que tomar banho, por exemplo, todos os dias eu não podia esquecer, eu tinha que pegar uma lã de algodão, ensopar ela no óleo e colocar no ouvido para poder tomar banho. Não tinha como eu tomar banho sem fazer isso. E eu lembro que era uma situação muito difícil. E vendo que não tinha solução aqui em Umuarama, deram então a ideia, né, para minha mãe, da gente buscar um tratamento lá em São Paulo, com maiores recursos, talvez especialistas mais avançados nesta questão. E como minha mãe via que cada dia estava se tornando pior a minha enfermidade, porque já não era mais apenas aquele pus que saía do ouvido, mas já estava saindo algo assim diferente, às vezes sangrava. Cada dia estava ficando pior. Aí nós partimos então para São Paulo, na casa da minha irmã. Foi um período muito difícil, porque também foi um período que pela primeira vez eu fiquei longe da minha mãe. A minha mãe, como ela trabalhava na escola, ela me levou até lá, me acompanhou ainda nas primeiras visitas ao médico, mas ela voltou
para cá, né, para o Paraná, e eu fiquei lá dando continuidade no tratamento. Até que um determinado dia, né, e nesse dia minha mãe havia regressado a São Paulo, nós fomos então no médico que pediu uma sessão de exames, né, de radiografia dessa região, né, da cabeça, onde ele pudesse ver o meu aparelho auditivo. Quando esses exames chegaram, que a gente foi no retorno, ele disse, né, uma notícia muito triste assim na época para nós. Ele falou para mim, né, para minha mãe, nesse período eu tinha de uns 11, 12 anos de idade. Ele falou que não tinha mais tratamento, que não tinha mais solução, porque eu tinha perdido, né, comprometido todo o meu tímpano. Aquela infecção ela tinha corroído todo o tímpano do meu ouvido. E que num período de no máximo de 2 anos, eu estaria surdo dos 2 ouvidos. Não tinha mais o que fazer, porque segundo ele nós demoramos demais para buscar, né, um recurso para aquele tipo de enfermidade, de infecção. Então caiu essa notícia como uma bomba, né, sobre a nossa cabeça. Eu já sentia mesmo dificuldade de ouvir, a certa distância eu já não ouvia. E acabou, né, as esperanças. Porque sair daqui para ir para São Paulo buscar a solução e chegar lá não encontrar, era como se tivesse se fechado todas as portas. E a Célia, minha irmã, ela morava de aluguel na casa de uma senhora, que eu me recordo até hoje o nome dela, a Dona Erondina. Dona Erondina era uma mulher muito fervorosa na igreja. E quando ela viu o nosso desespero, ela falou assim: gente, vamos na igreja hoje, na paróquia onde eu sou zeladora, que nós vamos pedir para Deus, já que os médicos dizem que não tem mais solução, vamos então pedir a Deus a graça, porque para Deus nada é impossível. E nessa paróquia, em São Paulo, a padroeira era Santa Rita de Cássia. Era uma paróquia votada a Santa Rita. Então eles tinham a novena perpétua a Santa Rita, a missa votiva, né? Todos os dias 22 as missas eram votivas a Santa Rita. E nós fomos, participamos, era no dia 22, participamos da missa, fizemos a novena. E ao final ela me chamou, né, Dona Irondina me chamou e me levou até uma sala que ficava assim, num lugar um pouco reservado da paróquia. E ela me disse assim, eu me lembro até hoje dessas palavras. Ela me colocou, né, na porta daquela sala e ela disse para mim: Wagner, você está vendo aquela imagem de Santa Rita de Cássia? E eu falei para ela, lógico que eu estava vendo. E ela disse: então você vai até aquela imagem sozinho, eu vou deixar você na sala sozinho, vou fechar a porta, e você vai pedir para Santa Rita de Cássia para que ela interceda pela sua cura, porque você é uma criança e as crianças têm os lábios puros diante de Deus. E eu fiz, né, meio assustado, conforme ela mandou. Eu entrei naquela salinha e ela trancou a porta, né, puxou a porta, e eu fui até a imagem de Santa Rita de Cássia, coloquei minhas mãos nos pés da imagem, porque era uma imagem um tanto quanto alta, não era como essa daqui, né, que você está vendo aí no vídeo, era bem maior. E eu coloquei as minhas mãos e pedi, fechei meus olhos e pedi. Só que naquela sala não havia janelas abertas e nenhum lugar assim que eu pudesse dizer assim, não, foi por aqui que o vento entrou. Meus irmãos, começou então uma ventania rodar dentro daquela sala. E aquele vento entrou
por um lado do meu ouvido e saiu pelo outro. E eu, lógico, na hora fiquei com muito medo e eu vi que a dona Irondina então abriu a porta e eu saí um tanto quanto assustado daquela sala. Assim que eu terminei o meu pedido, aconteceu esse fato. E eu fui embora, tudo normal, e depois eu fui percebendo que a partir daquele dia, aquela secreção parou de sair do meu ouvido, mas até então eu fui ficando assim, vendo essas coisas acontecer, mas não comentei com ninguém, não comentei com a minha mãe. Fui percebendo que quando eu acordava, a fronha do meu travesseiro já não saía mais pus, né? Aquela nata, porque na verdade já era uma nata que saía do meu ouvido. E aos poucos eu fui percebendo que eu estava curado daquela enfermidade. Então, meus queridos irmãos, foi algo milagrosamente acontecido. Não foi uma coisa assim que aconteceu e foi gradativamente melhorando. Não, o meu ouvido parou de purgar, não tinha mais aquele cheiro horrível e acabou aquele sofrimento. Então eu estou testemunhando isso para vocês no dia de Santa Rita, porque como diz o salmo que nós lemos, nós não podemos nos esquecer dos favores de Deus. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, dos benefícios que Deus faz na nossa vida. Até curiosamente, que para quem me conhece sabe que eu trabalho em uma farmácia. E o meu colega de trabalho, o seu Antônio, ele foi, a pessoa que aplicava as injeções em mim, quando eu estava nesse período de enfermidade. E esses tempos, atrás, quando eu entrei na farmácia, ele me fez uma pergunta: quem que na minha casa era surdo do ouvido? E eu falei para ele que ninguém. Ele falou assim: não, Wagner, tem algum de vocês que tinha um problema muito sério do ouvido, porque eu apliquei muitas injeções de antibiótico, mas eu, para não desanimar sua mãe, eu nunca falava para ela, mas aquela pessoa estava com o ouvido totalmente destruído. Era uma coisa muito triste de ver. Então, assim, era um filho da sua mãe. Daí eu peguei e falei para ele: seu Antônio, mas esta pessoa sou eu. Daí ele falou assim: não é verdade. Não é possível que seja você. Eu falei assim: sim, sou eu. Aí eu falei para ele, contei a história para ele, ele ficou muito admirado do que aconteceu. Porque realmente é um fato milagroso alcançado pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Já faz muitos anos que isso aconteceu. Pelos médicos, eu tinha apenas 2 anos para ficar surdo. Mas até hoje eu estou aqui, testemunhando, esta graça alcançada. Porque para Deus realmente nenhuma coisa é impossível. Mas nós precisamos crer, nós precisamos ter fé e recorrer sempre à intercessão dos santos. E unidos a Nossa Senhora, eles intercedem pela nossa vida. E depois, conhecendo melhor a Santa Rita de Cássia, como todos vocês também já conhecem, Santa Rita, ela tinha uma ferida na sua fronte, quando ela recebeu o estigma do espinho da coroa de Cristo. E olha que interessante, durante a vida de Santa Rita, depois desse estigma recebido, ela também sofria porque aquele espinho, ele exalava um cheiro horrível. Então as irmãs que cuidavam de Santa Rita, as suas irmãs religiosas também não suportavam o cheiro, aquele fedor que ela exalava.
Então Santa Rita entendia bem o meu drama, né? Ela entendia do meu sofrimento, porque ela também passou muito tempo sofrendo por conta dessa também situação. Então, meu irmão, minha irmã, eu devo muito à intercessão de Santa Rita. Eu devo muito a esta mulher, que é um exemplo tanto para as mães, quanto para as mulheres, quanto para as religiosas e para nós também. Que nós possamos imitar as virtudes de Santa Rita, que nós possamos confiar sempre na intercessão. E após a morte de Santa Rita, aquela ferida exalava um suave perfume de rosas. Durante o velório de Santa Rita, quem ia ver o corpo de Santa Rita sentia o suave perfume de rosas. Por isso que sempre nos santuários de Santa Rita costuma-se levar rosas, receber também rosas, né? As pessoas vão para lá, recebem as rosas e levam para os seus doentes em casa, como um sinal da intercessão de Santa Rita. Esse testemunho que eu estou contando para vocês, eu já contei em Lunardelli, né, no santuário aqui no Paraná de Santa Rita de Cássia. Já contei no Terço das Rosas. Esses dias estava contando para alguns amigos, né, que estávamos reunidos, então me deram a ideia de contar esse testemunho para todas as pessoas. E aqui estou eu nesta noite, muito feliz por estar testemunhando essa graça, exaltando o poder de Deus na nossa vida e também enaltecendo o valor da intercessão de Santa Rita de Cássia. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Santa Rita de Cássia interceda pela sua vida e que você coloque sempre mais o seu coração e a sua esperança na intercessão dos santos e no poder milagroso de Deus. Eu fui curado e você também, pela sua fé, pode ser curado também. Nunca perca as suas esperanças. Não há rosa sem espinhos, não nos canteiros de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nessa vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos, nem família desiludiu sua decisão. Amar somente Jesus Cristo, jamais trair seu coração. Oxis, a rosa preferida. Oxis, a rosa preferida. Ó Santa Rita de Jesus. Ó Santa Rita de Jesus. Ensina-me lição de vida. Ensina-me lição de vida. Sofrer, amar, levando a cruz. Oxis, a rosa preferida. Ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida. Sofrer, amar, levando a cruz.